galera, beleza? Tudo bem com vocês? Está começando mais um Fala Claudinho e o Fala Claudinho de hoje está especial. É a segunda parte da entrevista com o pré-candidato Caiga, pré-candidato a vereador do PSD em Santana de Parnaíba. Bora conversar com o Caiga? Com o apoio da Alwafer, ferramenta de fixação que está nos dando força para que isso aconteça. A gente vai conversar com esse homem aí e vamos ver o que ele tem para a cidade aí pela segunda parte da entrevista. Bora lá! Estamos de volta com o Fala Claudinho e estamos aqui com o Caiga do PSD, que está trazendo aí para Santana do Parnaíba a sua ideia de como nos representar na cidade. Caiga, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, não sei como que você vai me responder essa pergunta. Quando você cumpriu o mandato na cidade de Santana do Parnaíba, as secretarias eram todas no centro, porém agora elas não estão mais no centro. O que você acha disso? Então, você está falando do... Secretarias em geral, saiu todas do centro. É assim, eu sou partidário que quanto menos imóveis alugados, melhor é. Se você consegue centralizar tudo, eu acho que é saudável para a própria prefeitura. Você não tem o custo do aluguel. Porém, que você não consegue juntar, né, unificar todas essas secretarias. Agora, assim, o que me preocupa é onde você vai colocar. Porque, assim, não adianta você fazer o melhor prédio do mundo, tudo bacana e tal, se as pessoas não têm acesso. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, no caso de São Paulo. Onde que fica ali? Na Praça da Sé, na região da Dom Pedro. Porque você tem várias formas de chegar. Você pode chegar de carro, de metrô, de ônibus. Por exemplo, o prédio hoje municipal, né, o Paço Municipal. Como é que você chega lá? De carro, que é longe, ou ônibus que passa de quanto em quanto tempo? Então, Então, quando ele estava aqui no centro, ele era mais abrangente. Então, né? eu acho que a questão não é nem... Eu acho que assim, tem que ser um local de fácil acesso para todo mundo. Como é que você vai fazer isso? Você tem que determinar, né? Você faz um trabalho de logística, você vê onde é o melhor local para você colocar você vai unificar esse paço municipal e você coloca. Eu acho que ali, estrategicamente, foi o pior lugar para colocar. Você não tem nada. Você não consegue chegar... Muita gente reclama do local dele mesmo. É claro. No primeiro que assim... Já reclamaram. Tem ônibus, mas passa de quanto em quanto tempo? Então, diminui o acesso. Lógico que futuramente, você vai pensar assim, mais para frente... você vai acessar via internet, você tem outros meios de como chegar, né? Tudo online e tal. Mas ainda não é o momento. Eu acho que demora muito. Tem coisa que você tem que ir lá mesmo, você tem que resolver. Né? Se a prefeitura tivesse preparada para isso, joia. Mas eu acho que o local não foi o adequado. Eu acho que não. Agora, com relação, por exemplo, se tirou muito secretarias aqui do centro, eu tenho uma preocupação muito grande aqui. Eu fui urbanista, né? Eu trabalhei muito na parte de planejamento urbano, né, e meio ambiente. As pessoas precisam tomar cuidado no seguinte. Não basta só você fazer as coisas, colocar um prédio aqui, um prédio lá, um prédio acolá. Não, vou fazer um prédio que nem, por exemplo, ia fazer ali o fórum, ali perto da barragem, né, ali na Romeiros. Sim. Já não vai fazer mais, pelo que parece que eu estou sabendo, o fórum não vai aceitar, enfim. Aí a Câmara Municipal vai fazer lá. Tá subindo também. lá. Aí vai fazer a parte do posto né? A parte da guarda e tal. Se não me engano, parece que a Polícia Militar também vai ficar lá, não é? Então, assim... Qual que foi Quando eu fui instalar o bombeiro aqui, quando a gente foi atrás para instalar o bombeiro, os bombeiros pediram para colocar num local central. Onde ele tem vários acessos. Tem Alphaville. E você pode ver mesmo, se o bombeiro pega fogo na fazendinha, tá do lado da fazendinha. Se pega ali fogo no Alphaville, tá perto do Alphaville. Se pega fogo no centro, tá perto do centro. Meio óbvio. Se pega no Parque Santana, vai lá perto do Parque Santana. Né? Se pega no São Pedro, né? O São Pedro, vamos colocar aqui, tá mais longe, mas é o local, né, que seria mais acessível. Aliás, que eu vou dizer mais, na parte urbanística, precisa fazer a ligação do São Pedro, se não me engano, com Colinas. Tá fazendo. Agora.
Precisa É que terminar, né? agora tá saindo, né? Agora vai sair. Tomara, né? Porque demorou quanto tempo? Estamos... Né? Então, essas coisas. Demorou quanto tempo? Não falou o que ia fazer? Então, mas demorou agora 12 anos. Né? Tem que ser uma coisa mais assim, rápida. A população, o Santana exige isso. Né? A forma, o transporte público, que é uma coisa que precisa ser reavaliada. Não adianta falar para mim que vai zerar a tarifa. Eu vi isso aí numa proposta aí que tinha. Vai zerar a tarifa de ônibus. Isso, esquece isso. Você pode subsidiar. Tem forma para... Sabe o que eu acho? A população precisa entender o seguinte, que não existe almoço de graça, com todo respeito. Parece uma coisa, né? É chulo, mas é verdade. Como é que você vai subsidiar toda a parte de transporte público de Santana? Você tem que fazer um sistema de integração, você tem que entender qual é o melhor caminho. As rotas eu acho que já estão defasadas aqui, os itinerários, né, estão defasados. Sabe, hoje eu estou indo numa reunião para resolver um problema de itinerário, que tiraram o ônibus lá da população lá da Fazendinha. Será que assim, lógico, o vereador, ele tem que ter esse trabalho de fiscalização. Mas você não tem um departamento específico para isso? Né? É estudo, tem que estudar. Sabe, as pessoas precisam entender que quem está na administração pública tem que estar preparada. A pessoa não adianta ser assim, ó, com todo respeito, entendeu? É amigo, é parente. Olha, as pessoas podem votar em quem elas quiserem. Tanto é que é uma democracia. Agora, o que é melhor não para você? O que é melhor para o todo? Porque se eu estou bem, eu gostaria que meu vizinho estivesse bem, meu outro vizinho estivesse bem, sabe? O meu bairro estivesse bem, que eu pudesse sair no meu bairro tranquilamente. Né? Área de segurança hoje, que é meio complicado, eu estava vendo os dados lá. Em 2012 tinha 400 GMCs. Hoje tem 381, 382, acho que está tendo até concurso. Só que assim, a população na minha época era de 120 mil, 110 mil habitantes. Agora está em 145, quase 150 mil. Diminui a quantidade de GMC. Fica complicado. Quer dizer, aumenta a população, diminui a quantidade de guarda. Não precisa. Então, o que é isso também? É problema o quê? Por que o guarda está saindo? Por que não está tendo GMC? Não adianta... Gente, assim, o marketing, ele acaba com a pessoa. Se acreditar muito no marketing, não vai. Sabe? As pessoas têm que começar a perceber. É difícil isso. Assim, gente, é uma crítica que eu faço. Não é simplesmente vou criticar por criticar. Não é isso. A gente tem que pensar, analisar, ver os prós e os contras do que está acontecendo. Mas assim, com contranúmero, não tem argumento. Ó, tem isso, agora tem aquilo. Não, diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Por que diminuiu? Se você tem um aumento, né, de quase 30% da população. Você aumenta 30% da população e você diminui quase, sei lá, 5% de guarda. Não é estranho? Ah, não, mas é que nós temos uma tecnologia, até entendo, tem tecnologia, mas você tem mais 30 mil pessoas para tomar conta. E o munícipe não consegue verificar isso. Então, você trazendo isso para o munícipe, ele vai saber. Esse dado pode falar o que for, eu tenho aqui, tá? Só, enfim, eu não estou aqui para, sabe, eu queria entender algumas coisas. E assim, eu acho que eu como pré-candidato, né, que nem eu não fiz a postagem do que não tinha poste lá, não tinham arrancado os postes lá da estrada da Bela Vista. Os caras ficaram bravos comigo. Pô, fica bravo comigo? Fica com quem é o culpado do negócio. Deixa o poste bem da rua. Deixa no poste bem da rua, tá bravo comigo que eu tô falando para tirar o poste. Tira o poste, teve acidente. Coincidentemente teve um acidente com um carro da prefeitura que bateu no poste. Então lá, o dia que eu tava passando lá, o carro cravado lá. Então... Ele ficou tão bom agora sem o poste, bem na curva, né, frente ao canil. Era bem na curva o poste. Me fala agora um pouquinho, já que nós estamos nesse assunto bombástico, pegando fogo, me fala um pouquinho do novo prédio do Hospital Santa Ana que está saindo aí. Então eu passo lá, eu vejo lá. HGSP. Olha, é assim, eu vejo a propaganda que agora vai ter hospital, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Olha, se colocar as pessoas que estão, e aliás são heróis, viu? Eu falo que as pessoas lá do Santa Ana aqui são heróis. Agora, se for colocar só aquele pessoal do Santa Ana aqui, não vai dar conta.
O hospital é muito grande. O custo de saúde para qualquer município que seja é elevadíssimo. É muito difícil. A verba da saúde, ela tem que ser, é obrigatória, né? É de 15% do orçamento. Basicamente isso. Então, é difícil você ver qualquer cidade honrar com os 15%. Não faz mais. Não é que faz menos, faz mais. Parece que são 208 leitos, né? Que terá Então, mas esses 208 leitos, porque assim, não adianta nada você falar, agora nós vamos ter uma maternidade, tá bom, vai estar equipada adequadamente para ter o nascimento das crianças, vai ter gente capacitada, vai ter gente bem remunerada, porque nós estamos falando de vida. Não estamos falando aqui, ó, não, sabe, vamos jogar bola se quiser, você joga. Não é diversão. Nós estamos falando de coisa séria. Então, vou colocar 200 leitos, tá bom. E vai estar, sabe, todos os leitos vão estar bem equipados, vai estar tudo preparado, totalmente higienizado. Vai ter, o município ele consegue absorver isso. Eu, por experiência em Barueri, eu vejo que os caras não aguentam o tranco. A arrecadação em Barueri, se bobear, ela é quase de 5 bilhões, se não mais. E não aguenta tocar na época que fez o hospital lá, perto lá ali do Museu da Bíblia, né? Onde tem Campo Mourão. Ali. Eles não estavam aguentando. Barueri que era Barueri. E agora nós aqui com uma arrecadação de 2 bilhões. Isso há 10 anos atrás não estava aguentando. Que tinha uma arrecadação quase de... Só que esse prédio aqui de Santana é HG. Ele vai ser um hospital geral. Então ele não vai abranger só Parnaíba, ele vai pegar gente de fora também. E aí? Né? Vai ser um negócio bem mais... Será que as transferências que vêm de outra região, porque você recebe, o Estado começa também a te fazer as transferências em cima da área da saúde. Uhum. Então, dependendo se você atende, existe umas cotas, né, de atendimento que o Estado vem e te repõe, a federação vem e te repõe e tal. Beleza. Mas será que isso é suficiente? É nada. A federação é falida. O sistema de saúde é falido. Mas você acha que vai ser uma boa ou você acha que vai ser uma complicação? Eu acho que vai ser um risco muito grande. Na minha opinião, isso aí está fadado a se terceirizar. Então nós poderíamos ter usado o quê? Pegado o Santa Ana e dado uma melhorada nele do que ter feito aquele prédio todo. Cara, eu acho que o Santa Ana, ele já deu do que tinha que dar. Também acho assim, já deu o que tinha que dar. O Santa Ana foi uma obra que o Aristides deixou, uma herança, olha, foi uma herança muito ruim aí. Aquele prédio foi abandonado um tempão. Foi abandonado. Então, mas você vê, olha como é engraçado. Quando você tem uma falta de projeção e falta de estudo, né, no futuro para você o que você pode utilizar. Ele caiu nesse erro. Das devidas proporções, né, na devida proporção, você pode imaginar o seguinte, o Aristides quis fazer um hospital, e não aguentou, por causa que a arrecadação não suportava. Será que esse hospital hoje, mesmo com a arrecadação de Santana e Parnaíba, suporta para ser pago, para funcionar bem? Eu acredito que é um risco muito grande. Eu acho que poderia fazer por etapas. Um assunto que é engraçado, eu vejo os terminais de ônibus, né? Na época que eu era vereador, eu falei isso para o Silvio. Falei, Silvio, eu estou fazendo uma indicação, e eu fiz essa indicação, de você fazer os terminais em cada ponto final de cada bairro, né? Por exemplo, tem o São Pedro, no final lá do São Pedro, tinha no 120, que eu falei para ele, você põe na Fazendinha, né? E aqui no centro você já tinha, falei no Parque Santana, aqui na ponta do São Luís, né? O Cururuquara era mais complicado, eu lembro, porque a gente fechou todos os bairros, Colina do Anhanguera e tal. E aí o que aconteceu? É uma ideia bacana mesmo. Agora assim, você precisa saber onde você vai pôr o terminal, não é terminal, não é onde, né, o ônibus, lógico, o ônibus vem, para, tudo mais. Sim. Né? Mas assim, você tem que colocar ele num ponto estratégico, que pelo menos onde existe uma quantidade maior de pessoas que vão entrar no início do trajeto. Você acha que o São Luís deveria ter um terminal? Claro, tem que ter. Porque tem o hospital, aí você põe... Fizeram até no final lá, perto daquele parque que eles fizeram lá, que já fica lá. Mas não custa... Gente, não precisa... Quando a gente fala terminal, você não precisa fazer aquela coisa vultuosa, nada disso. Você faz um sistema... Hoje tem tantas formas de você fazer, né, arquitetura. Você faz um negócio legal,
Né? Quantos ônibus precisa? Quantos ônibus terminam na linha? 5, 6, 2, 3, não sei. Eu vou falar uma coisa, eu coloquei isso, quando eu fui vereador, eu pedi para fazer o circular. Pedi para fazer o circular na Fazendinha e pedi para fazer um aqui na região. E assim, para nós, não tem jeito. Fazendinha era complicado porque as ruas são meio estreitas, né? Mas enfim, você vai ter que achar as ruas que passam. Hoje os ônibus diminuíram, se você for ver bem. Não são mais aqueles grandes, né? Eu já vejo ônibus menor. É usando muito micro, né? Não, mas não é nem micro, é um ônibus menor. Ele tem uma capacidade menor. Então, o que a gente pode fazer? Hoje tem várias formas de você atuar. Por isso que eu estou te falando. A coisa vai evoluindo. Vai evoluindo, evolui. Você faz sabe, um circular. Ah, mas a empresa... Por isso que eu acho que assim, você não vai nunca zerar a tarifa. Porque tem custo. Você acha que o empresário vai... Sabe, ele tem que sustentar o funcionário, ele tem que pôr gasolina no ônibus, ele tem manutenção, ele tem seguro, ele tem tudo. Pneu, é tudo. É tudo. Então, então agora a prefeitura vai cobrar. Não existe isso. Mas eu acho que você tem formas, por exemplo, a prefeitura poderia subsidiar, ela não subsidiaria tudo, mas de repente, isso é uma boa ideia aí para quem for candidato a prefeito, Silvinho, assim, você pode subsidiar algumas linhas. Porque, por exemplo, os circulares. O que eu te falei, eu estou indo lá hoje numa reunião para ver essa situação. Circula, o ônibus fica circulando lá, meu. Né? Porque a Santana e Praia tem um problema muito sério. É bom e é ruim. Nós não temos, assim, a gente é uma cidade caracterizada como interiorana, porque os acessos que a gente tem não são para grandes rodovias. Você pode reparar, a gente tem o nosso vizinho é Cajamar, o outro vizinho Barueri, o outro vizinho aqui Pirapora, Araçariguama. Você percebe? Então, o único acesso mesmo que a gente tem para valer é Castelo. Verdade. Você entendeu? Então, o nosso sistema de transporte, e é muito morro, sobe, né? Não é isso? Então, ele é complicado. Então, a gente precisa fazer é diferenciado. Como é que nós vamos fazer? Tudo se resolve. E para isso, por exemplo, teria dinheiro. Porque é uma coisa mais tranquila. Você pode fazer um cálculo para o cara. Eles têm tudo isso. Então, o transporte público, que eu acho que também é uma coisa importante de ser revista. A área da saúde é o que você falou. Eu acho que tem... o salário está complicado. Educação, mesma coisa. Eu acho que a guarda tem que também... O salário, pelo que eu estou vendo aí, não é um dos mais baixos da região. E assim, como é que a gente faz isso? 2025 tá chegando. E Caíga tá aqui conosco. Esse, gente, foi o Caíga, pré-candidato a vereador do PSD. E você ouviu aí o que ele pensa de Santana, o que ele tem para falar. E realmente, o convite que eu fiz para ele foi isso aí. Caíga, fala o que você tem no coração. Fala o que você pensa da sua cidade e está aqui conosco. Gente, obrigado, valeu. Até a próxima entrevista. Caíga, espero que você volte. Fica tranquilo. Tá bom? Eu vou recebê-lo com o maior prazer, com o maior carinho. Obrigado, muito obrigado. E obrigado a todos aqui pela paciência. E assim, é o que eu penso. Tá bom? Um abraço a todos.